Processo de desenvolvimento de software, estou começando a gravação da aula. Então, vamos falar um pouquinho sobre o processo de desenvolvimento de software. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na opinião de vocês, quais são as atividades que devem ter quando a gente desenvolve um processo de software? Assim, vamos começar a desenvolver um sistema, né? O que vocês acham que são essas atividades genéricas? Alguém me ajuda? Hein? Levantar requisitos. Levantar requisitos, o que mais? Eu quero no mínimo 4, vamos lá. Tudo que a gente fez até agora, na verdade, né? Isso. Mas o que mais? A gente levantou requisitos, mas depois de levantar requisitos a gente faz o quê? User Stories. As User Stories, faz parte dos requisitos, o que mais? Pensa assim que vocês vão fazer, que alguém contratou vocês para desenvolver todo o aplicativo, tá? Eu tenho uma grande loja de departamento, tipo Magazine Luiza, e estou contratando vocês que estão na aula para montar um time e desenvolver um aplicativo para mim de venda do e-commerce. Tudo que vocês acham que vocês vão ter que fazer para desenvolver isso aí? Um já está aqui, vou ter que levantar os requisitos. Depois, atividades, pessoal, vamos lá. Personas, usuários. Isso, requisitos, tudo isso faz parte dos requisitos. O que mais? Diagrama UML. Pode ser também requisitos. Saiam dos requisitos. Fora os requisitos, o que vocês vão fazer? Protótipos. Protótipos também. O que mais? Ó, vocês já desenvolveram os requisitos, fizeram o User Stories, fizeram o ML, fizeram o protótipo, parou aqui. O que mais que vocês vão ter que fazer para entregar o software? Uma programação, teste. Isso, vamos fazer a programação, vamos fazer os testes e depois? Entregar. Vou entregar. Mas depois que entregar, só entrega e pronto? Manutenção. Isso, manutenção. Entendeu? Então vamos lá. Quais são as atividades genéricas? Isso sempre foi uma das minhas perguntas das provas, né? Mas a gente não tem mais prova. Mas isso são algumas coisas que vocês têm que ter sempre na cabeça, tá? Quais são as atividades genéricas que tem em todos os processos de desenvolvimento de software? Pode ser o modelo cascata, o modelo incremental, metodologias ágeis, todos eles têm essas 4 atividades. Que é o quê? Eu vou especificar, desenvolver, validar e evoluir. Tá? Então, no mínimo, eu sempre tenho essas 4 atividades genéricas para todos os processos de desenvolvimento de software. Todos. Eu vou especificar, aí, claro, a gente vai escolher quais são as ferramentas que eu vou usar para fazer essa especificação, e dentro delas, eu fiquei bem legal, fiquei bem feliz de ouvir vocês falando ML, User Stories, protótipos, tudo eu vou especificar. Depois eu vou desenvolver, vou encontrar as ferramentas que eu vou utilizar para desenvolver esse código. Eu vou ter que validar esse código com o meu cliente, né, através de conversas com ele, testes, e eu vou evoluir esse produto, né? Muitas vezes através de um contrato de manutenção, né, ou uma segunda versão do produto. A gente sabe que o que a gente coloca em produção hoje não vai ficar parado ali para sempre, né? Tá sempre evoluindo, evoluindo, evoluindo. Vide agora, né? Eu tava, por curiosidade, eu atualizei minha versão do iOS, né? E simplesmente eu gosto muito de ver as notícias do G1, né? O G1 não estava mais funcionando. Abri a notícia, caiu o G1. Abri a notícia, caiu o G1. Falei, pô, que droga, atualizei a iOS, não está mais funcionando meus aplicativos. Aí fui na loja lá, já vi que já tem uma atualização do G1 fazendo correção em cima da versão nova da iOS que foi lançado, que o aplicativo não estava funcionando. Então, ou seja, todos esses aplicativos, todos esses sistemas, eles têm que ter uma evolução, né? Tem que estar sempre acompanhando essas novas versões de sistemas operacionais que são lançados e assim por diante. Então, a gente não para nunca, né? Então, essas aí são atividades genéricas: especificação, desenvolvimento, validação e evolução. Muito bem. A partir daí, o que a gente tem que entender, né? A gente tem que entender que são as atividades genéricas, mas a gente tem aqui, ó, processos de software. Para a gente entender o que são processos de software, a gente tem que entender primeiro o que é um processo. Alguém sabe o que é um processo? Alguém chuta aí?
Tem alguma ideia? Processo? Não? Então tá, não tem problema. Muito bem, olha só. Tudo tem processos, tá? Desde o modelo cascata até as metodologias ágeis têm seus processos. Então, a gente tem que entender o que é um processo e quais são os processos que a gente tem à nossa disposição para desenvolver um aplicativo, um sistema e assim por diante. Então, vamos lá. O que é um processo? Ó, conceito de processo, do latim procedere, pro mais cedere, é o verbo que indica a ação de avançar e para frente. Então, eu vou desenvolver alguma coisa, eu vou executar alguma coisa. Então, é um processo. O que é um processo, então? Uma sequência de ações, tá? Então, quando eu estou aqui dentro do meu processo, eu estou executando ações, funções, tarefas que visam eu fazer a realização de um trabalho que agregue valor a um produto ou um serviço, certo? Então, por exemplo, se eu estou aqui dentro do meu processo de engenharia de software, eu estou executando user stories, eu estou fazendo ML e assim por diante, certo? Eu tenho as minhas entradas e as minhas saídas. Então, tipicamente envolve aqui a transformação da entrada em saídas através de execução de uma sequência de atividades. Ok? Então, vamos pensar assim, vou dar um exemplo aqui para vocês. No processo de engenharia de software, tá? Nessa nossa unidade que a gente trabalhou e que a gente fez o trabalho, né? O que eu tive de entrada? O que eu tive de input para fazer o meu processo, né? Eu tive a informação, por exemplo, da professora dizendo que vocês teriam que desenvolver um aplicativo voltado para o Covid-19, né? E o que entrou aqui? Informações que vocês foram buscar. O que é o Covid? O que eu posso colocar dentro do meu sistema e assim por diante. Então, aqui entra muita questão dos dados, né? E aqui em cima do processo, ferramentas e atividades que você vai executar, tem a saída, que no caso a saída para mim foi o trabalho de requisitos desenvolvidos através dos dados de entrada que vocês coletaram e das ferramentas que vocês executaram. Tá? Então, um processo sempre tem uma entrada e uma saída. Tá? E ali é uma sequência dentro dele, uma sequência de ações que eu vou desenvolver. Dúvidas? Todo mundo entendeu? Tá bom, considerando que sim. Então, olha só aqui, mais um exemplo de processo. Ó. Aqui, claro, que eu estou botando em nível muito macro, né? Então, eu estou dizendo que aqui tem o desenvolvimento de software, que aqui vão entrar todas as especificações que eu fiz a coleta com os meus usuários, eu vou desenvolver e aqui vai sair o software pronto, em funcionamento. Tá? Então, não deixa de ser aqui um processo de desenvolvimento de software. Só que, claro que eu posso abrir essas caixinhas em várias caixinhas, né? Em vários processos. Tá? Muito bem, olha aqui. Aqui eu tenho a árvore de processos. Eu tenho um macro processo, que eu posso, dentro de um processo grande, eu posso quebrar ele em processos menores, eu posso quebrar eles em subprocessos, e aí sim eu tenho as atividades e as tarefas que eu vou desenvolver, certo? Então eu posso ter aqui um processo grande de software, desenvolvimento de software. Eu posso quebrar em dois processos. Eu posso quebrar em levantamento de requisitos e desenvolvimento, certo? Dentro do levantamento de requisitos, eu posso quebrar em dois subprocessos. Conversa com o cliente, reunião com o cliente, diagramas, por exemplo. Aqui eu vou criando os meus processos. E as atividades propriamente ditas, que é a execução. Né? Listar as atividades, executar as atividades, colocar dentro do asta, né? Que são as atividades propriamente ditas. Então, eu tenho os macroprocessos, os processos, os subprocessos, as atividades e as suas tarefas, tá? Opa, volta aqui. Então, aqui são todos essa árvore de processos aonde eu vou identificando cada processo dentro da minha linha de desenvolvimento de software para me executar. E eu tenho realmente vários processos de desenvolvimento de software, eu só tenho que escolher o que eu vou executar. Para a gente poder trabalhar um pouco mais esse processo, eu trouxe uma dinâmica, tá? Vocês podem fazer em grupo ou vocês podem fazer sozinhos, que é o quê? Eu quero que vocês entreguem isso aí via Moodle para mim, tá? Até o final da aula. A gente tem dois trabalhos aí via Moodle para entregar. Então, olha só, vocês vão descrever uma sequência de atividades justamente do processo de requisitos. Olha, tá fácil, hein? Eu quero que vocês olhem lá tudo que o que vocês fizeram, abram lá a descrição do trabalho de requisitos,
tá? E descreva a sequência de atividades. O que eu quero que vocês coloquem? Num modelo de processo. Quais são as entradas desse processo? Quais são as atividades desse processo? E quais são as saídas desse processo, tá? Eu não estou pedindo para vocês o processo do trabalho de requisitos. Eu estou pedindo para vocês o processo da engenharia de requisitos. Tá? Vocês podem até pegar o PPT daquela aula de engenharia de requisitos, certo? E é isso que eu quero que vocês me entreguem. Vou dar para vocês em torno de uns 15 a 20 minutos, para depois a gente entrar em modelos de processos. Então tá, fechamos a dinâmica. Então agora a gente vai seguir, né? Já entendemos o que é um processo. Agora a gente vai entender o que é um modelo de um processo, né? Quais são os modelos que a gente tem, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de história, né? Na década de 70, a atividade de desenvolvimento de software era executada de uma forma bem desorganizada e desestruturada. A gente não tinha muito processo, né? Tanto que a gente teve lá a era do caos no desenvolvimento de software. Tá? Então, tudo era meio desorganizado, desestruturado, não tinha um planejamento, né? Não tinha uma questão de organização. E acabava que o produto final geralmente não tinha uma qualidade tão esperada pelo cliente. E aí, o que aconteceu? Começaram a surgir aí vários modelos de processo, tá? Num sentido de ter um pouco mais de representação, né? Ou abstração dos dados e identificação das atividades envolvidas num processo de software. Então, isso já vem lá do nosso passado. Opa! Só uma perguntinha Pode falar. bem pequenininha. O modelo de processo de software, tu diz de processo de desenvolvimento de software, né? Processo de desenvolvimento de software. Isso. Tá. Isso aí. Então, aqui, ó. Modelo de processo de software. Modelo de processo de desenvolvimento de software, tá? É uma representação simplificada de um processo de software apresentado sobre uma perspectiva específica, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho lá um processo e em cima desse processo eu vou criar um modelo, que é o quê? Representação simplificada de um processo sobre uma perspectiva específica. Isso aqui é bem teórico, tá? Então, um modelo de processo de software deve ser escolhido com base no quê? Né? Um modelo de processo de desenvolvimento de software, bem isso que o Thiago comentou. Vou deixar mais claro nos slides depois, Thiago, já trouxe essa dúvida é bem importante. Então, assim, modelo de processo de desenvolvimento de software deve ser escolhido com o quê? Na natureza do projeto. O meu projeto é... Aqui, quando eu falo de modelos de processo de desenvolvimento de software, entra tudo. Metodologias ágeis, metodologias tradicionais. E aqui, eu vou começar a escolher com que modelo de processo que eu vou trabalhar. Então, assim, nem todos os modelos funcionam para todos os processos, né? Metodologias ágeis não funcionam para todos os projetos. Tem projetos que não funcionam. Vou dar um exemplo para vocês. Um projeto muito complexo de protocolo de rede, né? Onde eu não tenho front-end, onde eu tenho que estudar todos os protocolos para fazer uma alteração num programa que usa esses protocolos. Eu vou usar métodos ágeis? Talvez não. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que entender esses processos. Porque dependendo da natureza do projeto, da aplicação, eu vou escolher um ou outro modelo. Nos métodos e ferramentas a serem utilizados, nos controles e produtos que precisam ser entregues. Então, tudo isso aqui é base para mim poder fazer uma escolha de um processo de desenvolvimento de software. Então, vamos lá. Vamos para a literatura, tá? O que os autores falam em relação aos modelos de processo de desenvolvimento de software? A gente tem muitos modelos, tá? E muitos outros modelos foram surgindo dos modelos lá que estavam na literatura. Então, vamos lá. Somerville cita 3 modelos genéricos. Modelo em cascata, desenvolvimento incremental e engenharia de software orientada a reuso. Isso aí tem nos livros dele do Somerville, tá? Esses 2 modelos genéricos. Porque os outros modelos, muitas vezes, utilizam esses modelos que estão aqui. Então, eu vou passar para vocês esses 3 modelos genéricos, tá? O nosso trabalho T2, ele vai falar sobre vários modelos que existem no mercado. Mas a gente vai trabalhar
os que estão mais na literatura. Então, o modelo cascata. Esse é um modelo muito conhecido, né? Eu trabalhei muito com cascata e onde que o modelo cascata é muito utilizado? Em fábrica de software com papéis bem definidos. Então, vamos lá. O que o modelo cascata fala? O modelo cascata fala o seguinte, ó, que para você desenvolver software, existem fases muito separadas e distintas de especificação e desenvolvimento. E uma fase tem que estar completa antes de passar para a próxima. Então, vamos lá. Eu estou trabalhando requisitos, tá? Isso que nós fizemos ali em nossa engenharia de requisitos, né? Identificamos todos os requisitos funcionais, não funcionais, user stories, ou seja, eu fiz toda a parte de requisitos. O que o modelo cascata faz? Ele nos comenta. Vamos trabalhar e identificar todos os requisitos do projeto. Todos. Então, a gente senta com o cliente várias vezes, monta todos os requisitos, monta todos os protótipos, aprova todos os protótipos, tudo. Quando essa fase toda estiver terminada, é que eu vou começar a trabalhar a arquitetura, banco, eu vou para a próxima fase. Tá? Então, o modelo, por isso que ele é cascata, né? Então, eu defino os requisitos primeiro, depois eu trabalho o projeto de sistema e software, depois eu implemento e faço teste, faço integração e faço operação. Então, é um ponto depois do outro. Então, por exemplo, tem várias fábricas de software que ainda trabalham assim. Então, tu tem o analista de sistemas, o desenvolvedor e o teste, tá? E a pessoa que vai fazer o teste. Então, quando eu trabalhei nessa fábrica de software, eu era analista de sistemas. Então, o que eu fazia? Eu ia lá na S-Sul, que era o nosso cliente na época, sentava com os clientes lá e identificava tudo que tinha que ser feito. Ah, esse sistema aqui agora tem que fazer uma alteração na nota fiscal de luz. Então, eu sentava, conversava com o cliente, ouvia o que ele tinha que falar, todas as alterações que ele pedia, tudo. Ok. Aí eu documentava, fazia modelo ML, deixava toda a documentação certinha, que depois da minha documentação toda certa, ia para o meu desenvolvedor. Aí o desenvolvedor codava, fazia todo o código, certo? E o analista apoiava ali, né? Mas geralmente quando tu passava para o desenvolvedor, tu raramente falava com ele, tá? Então, por quê? Porque é uma fase, né? Terminei a minha documentação dos meus requisitos, passo para o dev que vai desenvolver. Então, o desenvolvedor fazia todo o código, passava para o tester, né? O tester ia lá, testava tudo e eventualmente voltava alguma coisa, certo? Mas eram fases bem definidas, né? Então, quando uma fase terminava, ia para outra, que ia para outra, que ia para outra. Elas não tinham interação entre si, né? São fases separadas, tá? Essas são as características que a gente chama do modelo cascata. Então, quais são os problemas? A principal desvantagem é a dificuldade de acomodação das mudanças, né? Ah, o desenvolvedor foi lá, fez alguma coisa que não está errada, fez alguma coisa que tem que mudar, ou o cliente entrou em contato pedindo para mudar. Tudo é muito complicado para mudar. Toda a documentação já está feita, né? Dependendo da fase onde está, se está em tester, tem que mudar tudo de novo. Então, é O complicado. mercado mudou, né? Oi, pode falar. Ou o mercado mudou, né? O mercado mudou muito. Por quê? Porque realmente tinha muito retrabalho, né? Então, olha ali, ó, o modelo é apropriado somente quando os requisitos são bem compreendidos. Eu sei exatamente o que eu quero e eu com certeza vou ter pouca mudança nesse projeto. Então, tu pode fazer um modelo cascata, né? Ó, e quando as mudanças forem bastante limitadas durante o desenvolvimento do sistema. Vou dar um exemplo aqui para vocês, quando vocês vão desenvolver o TCC de vocês, tá? Principalmente envolvendo os cursos de CC e SI. Quando vai desenvolver o TC, e é muito engraçado, às vezes eu estou nas bancas, né? O pessoal chega e diz assim, eu desenvolvi Scrum. Eu falei, desenvolveu Scrum? Então tá bom. Então me mostra aí todas as suas sprints, quanto tempo foram, como é que foi a aprovação do cliente. Mas o meu cliente, ele não aprovou de 15 dias. Tá, mas quem era o teu PO? Né? Então, assim, quando a gente vai utilizar um modelo que não é cascata, ou que é metodologia ágil, tu tem que provar para a banca que tu executou aquele processo, né? E não simplesmente dizendo que tu colocou ali, que tu executou com o Scrum. Então, isso é uma das coisas que eu bato muito quando eu estou dentro de uma banca de TC, né? E muitos deles eu digo, pessoal, vocês não usaram MATLAB, vocês usaram cascata. Vocês foram lá, trabalharam toda a parte de especificação, depois vocês desenvolveram, depois vocês mostraram o professor de vocês que aprovou,
e fechou o desenvolvimento, né? Então não tem Professor, problema. Fala, Thiago. nesse caso, tu pode reprovar imediatamente, porque o Scrum tem que ter de 3 a 9 componentes no time de desenvolvimento, o TC é individual, então tu pode É, eu reprovar digo, imediatamente. eu digo assim até, Thiago, não é nenhuma questão de reprovar, é uma questão de tu trabalhar em cima do modelo. Ah, tu escolheu o Scrum, beleza. Então, quem é o teu PO? É o teu professor, ok. Quanto tempo ele aprovou? Tu tem que trabalhar nas cerimônias, entendeu? Ah, claro que é muito ruim trabalhar, porque geralmente o Scrum, ele te propõe, tu tem um time, né? Mas ok, vamos supor que tu é sozinho e que tu gosta do modelo e que tu quer aplicar ele no teu TC. Tem problema? Não. Desde que tu mostre, dentro do processo, quais foram as cerimônias que tu usou. Olha, eu fiz uma cerimônia de planejamento, onde eu separei por sprints, está aqui as user stories, entendeu, Thiago? Dá para usar, mas tu tem que provar que tu trabalhou nas cerimônias e que tu Tem que dar uma considerou adaptada, né, professor? isso, que tu considerou o teu PO, o teu professor, por exemplo, tá? E ele validou as tuas entregas a cada 15 dias. Então não tem problema. Só que tu tem que mostrar para tua banca de TC que tu conhece o modelo, que tu aplicou o modelo, mesmo trabalhando sozinho, não tem problema, tá? Mas, opa, deixa eu voltar aqui então. Estamos no modelo cascata ainda, então. Então, vamos lá. Cascata, somente quando os requisitos são bem compreendidos, né? E quando as mudanças são limitadas. Onde que eu aplico o modelo cascata? Em sistemas de negócio que têm requisitos estáveis, tá? O modelo cascata é o mais usado em projetos de engenharia de sistemas de grande porte, onde o sistema é desenvolvido em várias localidades. Quando geralmente eu tenho um sistema distribuído, é um pouco mais difícil trabalhar com metodologias ágeis, embora hoje a gente já possa escalar metodologias ágeis, né? Só que ainda o cascata é um modelo bastante usado nesses times que são mais distribuídos, ok? Então, modelo 1, cascata. Modelo 2, desenvolvimento incremental. Né? O desenvolvimento incremental é onde eu, a partir de uma declaração de esboço do meu projeto, eu tenho várias atividades simultâneas, como especificação, desenvolvimento e validação. Né? Ou seja, o modelo de metodologias ágeis Scrum, ele tem como base o desenvolvimento incremental. Porque dentro de uma sprint, tu trabalha especificação, desenvolvimento e validação. Entendeu? E tu vai gerando versões iniciais, versões intermediárias até a versão final, né? Então, assim, não é que o Scrum surgiu do zero. O Scrum surgiu, né? Não, o Scrum surgiu a partir do desenvolvimento incremental, certo? Então, vamos lá. É baseado na ideia de desenvolver uma implementação inicial, expô-la aos comentários do usuário e continuar por meio da criação de várias versões até que o sistema adequado seja desenvolvido. As atividades de especificação, desenvolvimento e validação são intercaladas e não separadas, com rápidos feedbacks entre todas as atividades, né? Ou seja, está lá desenvolvendo e entregando, né? Muito a metodologia ágil vem, né? Foi desenvolvida a partir desse desenvolvimento incremental. Quais são os problemas? Às vezes pode ter falta de visibilidade desse processo. Muitas vezes os sistemas são frequentemente mal estruturados, que tu estrutura ele lá no início e tu começa com muita alteração, muita alteração, muita alteração. Então tem que cuidar. Habilidades especiais, por exemplo, linguagem de prototipação rápida podem ser solicitadas. Onde eu posso aplicar? Sistemas interativos de pequeno e médio porte, para partes de um sistema de grande porte, por exemplo, interface do usuário, para sistemas com curto ciclo de vida. Tá? E um terceiro que eu trouxe para vocês, então a gente tem lá cascata, desenvolvimento incremental e engenharia de software orientada a reuso. O que é a engenharia de software orientada a reuso? Ela é baseada em reuso sistemático, onde eu posso utilizar componentes que já estão existentes. Então, eu tenho uma biblioteca de componentes e eu uso uma engenharia orientada a reuso. Eu utilizo aqueles componentes que já estão prontos dentro do meu sistema. Como é que funciona esse processo? Eu tenho a especificação dos requisitos, eu tenho a análise dos componentes que eu já tenho na minha biblioteca que eu vou utilizar, eu posso modificar alguns requisitos, eu faço um projeto de desenvolvimento com reuso e faço o desenvolvimento e integração. Tá? Então,
essa abordagem está sendo mais usada à medida que padrões de componentes têm surgido. A partir do momento que, quanto mais componentes eu tenho e mais componentes eu posso utilizar, eu uso a engenharia de software orientada a reuso. Aqui eu tenho uma figura que mostra um pouco esse processo. Então, eu tenho aqui a engenharia de requisitos. Depois que eu identifico os meus requisitos, eu vou na minha biblioteca de componentes e faço uma análise dos componentes que eu tenho. A partir dos componentes que eu tenho, eu posso vir aqui e alterar esses requisitos para que eu utilize esses meus componentes. Depois eu faço um projeto de sistema com reuso, faço o desenvolvimento e valido o sistema. Então, vejam bem, ó, esse sistema é montado a partir dos componentes que existem. Por isso que tem a modificação dos requisitos aqui. Ok? Então, engenharia de software orientada a reuso. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? 3 modelos de processo de desenvolvimento de software do Somerville, então. Cascata, desenvolvimento incremental e engenharia de software orientada a reuso. Aqui eu estou trazendo para vocês, são modelos, aqui são outros tipos de processos de software. Tá? Então, assim, segundo Pressman, que é um outro autor, os modelos de processo de desenvolvimento de software são classificados em 2 modelos. Os modelos prescritivos e os modelos adaptativos. Tá? Onde aqui entra o cascata, o orientado a reuso, ok? Só que é uma classificação do Pressman. Então, vamos lá. O que são modelos prescritivos? São modelos que eu tenho como foco esse planejamento. Eu vou trabalhar toda a minha especificação, né? Então, eu chamo de modelos prescritivos. Por quê? Porque eles têm uma estrutura mais formal para a gente construir esse processo, certo? Então, ó, o modelo em cascata é um modelo prescritivo. A engenharia de software orientada a reuso é um modelo prescritivo, certo? Eles são chamados assim de modelos tradicionais. Eu vou desenvolver esse software no modelo mais tradicional, eu vou usar o cascata, eu vou usar orientado a reuso, certo? Onde eu tenho as fases bem especificadas. Então, o Pressman chama esses modelos de modelos prescritivos, né? Ou seja, modelos tradicionais. Depois eu tenho os modelos adaptativos, né? Que aí sim são os modelos com foco no planejamento incremental e flexível, onde entra lá o segundo do Somerville, que é um modelo incremental, né? Ou seja, eu vou trabalhando por entregas, né? Um modelo mais flexível. Aqui entra as metodologias ágeis. Scrum, XP, Crystal, FDD, DSDM, todas essas são metodologias ágeis, né? Então, os modelos adaptativos não são processos tão rígidos como o modelo em cascata, que eu tenho que seguir fase por fase, né? Eles são mais focados no produto e nas pessoas que desenvolvem são mais abertos a mudanças, que é o caso das metodologias ágeis, que são considerados modelos adaptativos. Dúvidas até aqui, pessoal? Só uma pergunta só. Pode falar. Quando a gente estuda o Scrum, depois estuda o cascata, todos os autores específicos prometem milagres, né? O Scrum vai resolver todos os problemas, o cascata vai resolver todos os problemas. Então, assim, minha pergunta é mais voltada à nossa disciplina aqui. Para efeitos da disciplina mesmo, a gente considera o que o Somerville fala, não o que o Scrum ou o que o pessoal do cascata fala. Por exemplo, eu particularmente estou estudando muito o Scrum agora. Sim. Eu concordo muito mais com o que tu tá falando do que o que o pessoal do Scrum fala sobre o Scrum para qualquer coisa. Porque assim, ó, a gente tem... Essa é a minha pergunta. Não, a gente tem... Olha só, dentro da disciplina, qual é o meu papel como professor? Né? Passar para vocês todos os modelos que tem. Né? Por isso que eu acho, assim, muito importante que os alunos conheçam. Né? A gente tem que conhecer o cascata, a gente tem que conhecer os métodos ágeis, a gente tem que conhecer o Scrum. Por quê? Porque o sucesso do teu desenvolvimento vai ser em cima do modelo que tu escolher para desenvolver ele. Né? Eu vou te dar um exemplo na indústria que eu gostei muito. Assim, quando eu estava no Terra, né, dentro do escritório de projetos, a gente tinha uma equipe que era muito agilista.
né? Eles eram assim, tudo era ágil, tudo era ágil. Não, ágil é a bala da prata, ágil resolve tudo. E com o tempo, a gente vai aprendendo que não resolve tudo. E não é fácil implementar o Scrum. Eu já tive alunos, pessoal, eu vou só como a gente está conversando, eu vou pausar o conteúdo. Então, vamos lá. Fechamos com modelos adaptativos, então, que tem esse foco no planejamento, aí entra o Scrum, XP, Crystal, né? E todos esses modelos adaptativos, então, não são processos mais rígidos, como a gente viu, e são focados mais nos produtos e nas pessoas. Muito bem. Conforme o Somerville, a gente tem lá, claro, vários autores, né, dizendo, então, o processos aqui, ó, vamos só para não fazer confusão, tá? Então, a gente tem o Pressman, que ele classifica em modelos prescritivos e modelos adaptativos. E a gente tem o Somerville, que classifica em projetos dirigidos a planos e processos ágeis. Muito parecido um com o outro, pessoal, tá? Processos dirigidos a planos prescritivos, processos ágeis. Então, vamos lá. Processos dirigidos a planos, aqueles em que todas as atividades são planejadas com antecedências. Modelo cascata, engenharia orientada a reuso. Então, os dois autores só mudam a categorização, mas é muito parecido, tá? O progresso é avaliado por comparação com o planejamento inicial. Em princípio, você deve planejar e programar todas as atividades do processo antes de começar a trabalhar neles. Modelo em cascata e S orientada a reuso. Processos ágeis são aqueles que o planejamento é gradativo, né, interativo, incremental, e é mais fácil de alterar o processo de maneira a refletir as necessidades de mudança dos clientes. Então, aqui, modelo de desenvolvimento incremental. Tá? Entra aqui os processos ágeis. E a gente tem aqui o processo híbrido, que o Somerville traz isso muito atual, né? Porque a gente também tem a questão dos livros, tanto do Somerville como dos Pressman, terem versões muito antigas. O Somerville está agora já na 11ª edição, então ele é um cara que está muito na frente do seu tempo, né? Então ele já enxerga isso como esses processos híbridos, que foi aquilo que eu comentei com vocês. Reunir, né, todos os modelos de processos genéricos, ou seja, eu posso trabalhar um pouco de entrega incremental e um pouco de cascata, né? Então ele coloca ali, ó, um processo híbrido reúne elementos de todos os modelos de processo genérico, cascata, desenvolvimento incremental e engenharia de reuso. Ilustra boas práticas na especificação e no projeto, apoia a prototipação e a entrega incremental. Ou seja, eu estou usando características diferentes de modelos num processo híbrido. Um processo que usa tanto um modelo cascata como um modelo ágil, né? Então, existe isso aí também. Tá? O que não pode é esse, né, pessoal? Que é o Go Horse. Ou seja, trabalha na bagunça, sem processo nenhum. Por incrível que pareça, tem muita empresa que trabalha assim. E eu vou compartilhar com vocês... Alguém botou aqui. Ah, tá, o Thiago tá colocando aqui, né? Algumas pessoas abordam a sprint como um mini cascata. Ah, pois então, eu não concordo muito com isso aí, não. Mas vamos lá. Então, assim, não dá para trabalhar no Go Horse, tá? O Go Horse não existe processo nenhum, é furacão, o que cai primeiro tem que ser desenvolvido, por incrível que pareça, gente. Tem muita empresa que trabalha com Go Horse. Muita empresa que trabalha com Go Horse. Eu estou apoiando uma empresa que tem um cliente que é uma startup no Vale do Silício e que é Go Horse, tá? Go Horse. Eles estão apavorados, assim, porque eles têm lá uma série de tudo para fazer e vira e mexe entra numa atividade no tudo deles, onde eles têm que parar tudo que eles estão fazendo, executar aquela, não tem processo nenhum, não tem gerente de projeto, e a empresa deixou bem claro que é assim que ela trabalha e pronto, que ela não vai mudar os processos, estão apavorados. Assim, né? Então, cuidado com o modelo Go Horse, onde não existe nenhum tipo de processo, tá? Esse aí é meu amigo Márcio, que hoje está trabalhando ele estava no Reino Unido, agora eles foram para Boston, se não me engano. Tá? Ele trabalhou comigo, guri maravilhoso aí, tá fora do Brasil. Esse é o tipo de profissional que eu gostaria que tivesse ainda no Brasil, né? É uma pena que a gente tem pessoas tão boas assim indo para fora, tá? Então é isso aí, ó. Cuidado com o modelo Go Horse. Para a gente fechar a aula, temos aí mais 15 minutos. Eu queria, isso aqui é input para o nosso trabalho, tá? Eu queria que vocês fizessem uma pesquisa
sobre todos os processos de desenvolvimento de software que vocês acharem. Tá? Acho no Google, em qualquer lugar, assim, a gente tem 15 minutos. Eu quero, no mínimo, 10 modelos de processo de software. Vocês vão ficar impressionados com a quantidade de modelos que vocês vão achar no Google, na internet, tá? Se vocês buscarem de livros, ótimo, melhor ainda. A literatura de livros é sempre melhor que uma Wikipedia, né? Mas igual, eu gostaria que vocês fizessem essa última dinâmica então, tá? A gente tem aí 15 minutos. Faça uma pesquisa, achem 10 modelos de processo de software, coloque no Word e suba ali no Moodle. Eu já vou copiar e já vou colocar isso aqui para vocês.